Olá, graças e paz. Eu gostaria de meditar com a sua palavra. Se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 12, a chamada de Abraão. No versículo 1 vai dizer que o Senhor ele chama Abraão e diz: sai da sua parentela, sai da casa dos seus pais e vai para a terra a qual lhe mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, as famílias da terra serão abençoadas em ti. Deus não estava obrigando Abraão a sair. O Senhor havia feito promessas. Ele deu um direito de escolhas. Ninguém é obrigado a nada. O Senhor nos dá direito a escolher. E Abraão escolheu confiar no Senhor. Embora Abraão, o nome dele era Abrão, pai exaltado, ele tivesse o nome de pai, mas ele não tinha filho com a sua esposa que o amava. E Deus o chama com uma promessa. Mas o Senhor não quer que nós venhamos ser incompletos. Abraão era incompleto, faltava algo para ele. O Senhor queria completá-lo, queria alegrar o coração dele. O Senhor não nos criou para vivermos incompletos. Há um vazio no coração do homem, somente Deus pode preenchê-lo. Nós precisamos fazer escolhas acertadas. E Abraão fez uma escolha acertada, confiou em Deus. A Bíblia vai dizer que ele esperou contra a esperança, mesmo olhando para o seu corpo já amortecido, mas ele acreditava em Deus. Escolheu confiar no Senhor, o Pai da fé. E nós temos que escolher acreditar em Deus. Mesmo quando nós olhamos e vemos que parece que humanamente não dá, nós temos que confiar, acreditar que nosso Deus é poderoso para trazer os nossos sonhos à existência. Acreditar no Senhor, escolher andar com o Senhor e não perder a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. Diferente de Abraão, Ló, quando os rebanhos de Abraão e Ló cresceram, os pastores começaram a brigar, Abraão falou assim: escolha para você, Ló. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia vai dizer que Ló viu a campina do Jordão, e ele escolheu aquele lugar. Certamente pensou que seria bom ali para os seus rebanhos. Ele escolheu somente pela aparência, somente pelos seus olhos físicos. Que não venhamos ser assim, que não venhamos ser guiados pelo nosso coração ou apenas pelos nossos olhos. Mas a palavra de Deus é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós não podemos perder a sensibilidade do Espírito Santo. Possamos ser guiados pelo Espírito Santo, possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Quantas pessoas hoje não ouvem mais a voz de Deus? Vivem de qualquer forma, de qualquer maneira. São guiados apenas pelo seu ventre. São guiados apenas pelos seus olhos naturais. Mas nós não fomos chamados para viver dessa forma ou dessa maneira. Quando nós fazemos escolhas erradas, a nossa família sofre, as pessoas que estão conosco sofrem. Quando Paulo estava sendo levado ali para Roma, para ser julgado em Atos, ali no capítulo 27, não era a época mais de navegar. E Paulo ele fala para o centurião: vejo que a viagem pode ter danos, não só para o navio, mas para a carga e até para nossas vidas. Mas a Bíblia vai dizer que o centurião acreditava mais no capitão e piloto do navio do que no que Paulo falava. E eles estavam num lugar bom, um lugar seguro, mas eles escolheram. O centurião escolheu navegar. E veio uma tempestade muito forte e assolou aquele navio. O navio foi destruído, a carga foi perdida, e as vidas só não se perderam porque Paulo intercedeu por eles. Paulo se levantou e falou: vocês deveriam ter me ouvido. O centurião que fez a escolha, mas todos que estavam no navio sofreram, todos padeceram. Que nós não venhamos fazer escolhas motivadas pela nossa emoção. Que não venhamos escolher as coisas de qualquer forma, de qualquer maneira, mas que venhamos consultar a Deus, buscar a Deus, para que outras pessoas não venham sofrer devido às nossas escolhas erradas. Davi também fez uma escolha errada. Era tempo dos reis ir para a guerra e ele escolheu ficar no seu palácio. Se como menino ele mudou a história de uma guerra. Ele não era nem soldado, ele derrotou Golias, aquele exército estava parado ali por 40 dias. Se levanta, vendo Davi vencer aquele gigante.
e enfrenta ali, eles lembraram quem eles eram, vendo as atitudes de Davi, e venceram. Imagina como rei. O Senhor não havia chamado ele para ser rei, para ele ficar sentado no palácio, mas chamou ele para ele liderar, para ele dar bons conselhos, fazer escolhas certas. Mas fora da posição ele faz escolhas erradas. Ali ele vê Batseba, a deseja, manda trazer até ele. E alguém disse, essa mulher de Urias é Batseba, mas ele não teve sensibilidade por estar fora da posição, não conseguiu ouvir a voz do Espírito Santo. E ele deita, adultera, comete toda sorte de erro, mulher engravida e tenta enganar Urias, mas nada deu certo. Então ele manda matar Urias, casa com a mulher e parece que está tudo certo. E mais tarde o profeta Natan fala para ele sobre o pecado dele, que a espada não sairia mais da sua família. Porque Davi havia feito uma escolha errada e agora a sua família iria sofrer. Os seus filhos, Davi havia dado legalidade ali, através de uma escolha errada. A espada entra ali, a morte, a tristeza, choro. Outros sofrendo porque Davi escolheu mal. Que nós não venhamos escolher errado, mas possamos escolher estar na presença de Deus, viver com o Senhor. Ló, ele escolheu errado também. Por escolher errado, tentando preservar os seus bens, guiado apenas pelos seus olhos naturais. Ele vai ali e mora naquela nação ímpia. Aquela cidade é destruída e ele foi retirado de lá porque Abraão intercedeu por ele. Mas ele perdeu os seus bens, ele perdeu a sua esposa, a sua família foi destruída porque fez uma escolha errada. Que não venhamos fazer escolhas erradas, mas que possamos ter uma vida de oração e meditação na palavra, que possamos ter comunhão e escolher a melhor parte, como Maria. Que não venhamos ser como Marta, ficar agitado para um lado e para o outro, ansioso, preocupado com tantas coisas, mas que venhamos escolher a melhor parte, que possamos falar como Josué falou: olha, veja o que vocês vão escolher, porque eu e minha família escolhemos servir ao Senhor. Que possamos escolher servir a Deus, viver na presença do Senhor. Que possamos fazer escolhas acertadas para que a nossa família não venha sofrer e padecer devido a escolhas erradas, mas que possamos viver na presença de Deus, que possamos escolher viver com Jesus, que possamos escolher ser o sal da terra, ser a luz do mundo, para que outras pessoas possam ver o nosso viver, as nossas boas obras e enxergar Cristo e olharem para Deus e serem salvas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você me acompanhou, eu estou aqui, eu te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no canal, deixe um comentário. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.